Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Instituto Brasil 21, o seu think tank nacionalista que te deixa por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. E nesse vídeo aqui, o assunto é eleições 2026, mais especificamente Ciro Gomes, tá? Então, se todo mundo sabe aí que o Ciro tem feito movimentações para concorrer ao governo do estado do Ceará, cargo que ele já ocupou anos atrás, mas surgiu um burburinho aí nos últimos dias de que ele ainda tem algumas pretensões de se lançar candidato à presidência da República. Vamos tratar sobre isso aqui nesse vídeo, mas antes disso, peço encarecidamente que você se inscreva aqui no canal. Acabamos de bater 200 inscritos e vamos correr para a meta de 300. Quem sabe a gente não consegue aí nos próximos meses, semanas, que seja. E também fica aqui uma recomendação para você assistir o meu vídeo que eu falei sobre a minha participação no debate contra o Kim Kataguiri, 1 contra 20, um liberal contra 20 trabalhistas. Só para avisar, hoje é dia 23, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 23 de março, uma segunda-feira. O vídeo do debate lá no canal Spectrum vai sair no dia 26, se eu não me engano é quinta-feira dessa semana, 26 de março. E lá vocês assistem, me falem o que vocês acharam, comentem por aqui também, tá? E é claro, não se esqueçam, nos sigam no Instagram, porque é por lá que nós trazemos aí nossos conteúdos, as nossas perspectivas, @Instituto Brasil 21. Mais uma vez, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vambora. Bom, todo mundo sabe, né, a não ser que você mora em Marte, que o Ciro Gomes, né, voltou para a política oficialmente, depois daquela derrota massacrante em 2022, e agora ele pretende ser candidato a governo do estado do Ceará, posto esse que ele já ocupou décadas atrás. Tá? Desde a própria saída dele do PDT e ida para o PSDB foi com esse objetivo. O Ciro já chegou a falar que quando estava no PDT, o PDT do Ceará não permitia que ele fosse candidato, porque o PDT está muito alinhado com a proposta, com o projeto do governo Lula, seja âmbito federal, consequentemente também em âmbito estadual, tá? Então ele já vinha, né, muito desgastado dentro do partido PDT, já vinha ali muito sem nenhuma sustentação depois das últimas duas eleições e voltou para o seu partido de origem, que foi o PSDB. A própria refiliação dele ao PSDB foi no Ceará, com presença de lideranças políticas do Ceará, para falar sobre problemas do Ceará. Então, tudo, desde a chegada dele no PSDB novamente, indicam que o objetivo dele, de fato, era concorrer ao governo do estado. Ele mesmo se reluta muito em se assumir como um pré-candidato, ele ainda não fez isso, quando ele é questionado sobre, ele desconversa, mas a grande verdade é que a política não é feita por falas, é feita por gestos, né? E o próprio gesto do Ciro de se filiar ao PSDB novamente, de fazer as articulações que ele tem feito, de construir uma frente ampla no Ceará para poder derrotar o PT e o governador Eumano de Freitas, mostram que ele está sim com interesses políticos e eleitorais muito claros, que é o de ser candidato a governador do estado. Tá? Só que qual é o grande problema e por que eu estou gravando esse vídeo aqui? Porque recentemente Aécio Neves, presidente do PSDB a nível nacional, o grande nome do PSDB, postou uma foto no Instagram, almoçando ali, trocando uma ideia, eles três, Ciro Gomes, Ciro, Aécio Neves e o Tasso Gereissati, também uma liderança importante do PSDB do Ceará. Nessa foto que o Aécio postou, ele colocou na legenda que foi uma ótima conversa, muito produtiva sobre o futuro do Ceará, mas que também teve brecha ali para conversar sobre questões nacionais. Todo mundo sabe que o Ciro é um cara que pensa no Brasil, tem proposta para o Brasil, é muito apegado nesse desejo dele de ser presidente da República, isso ele nunca escondeu. Então lá na legenda estava lá, não, mas também teve espaço para a gente poder conversar sobre o futuro do Brasil. Logo após essa foto, a jornalista Daniela Lima postou aí que em conversas com Aécio Neves, foi anunciado que o Ciro também ainda tem o desejo, e não descarta a possibilidade, de ser presidente da República, concorrer a esse cargo ainda esse ano, em 2026. Tá? Eu quero mostrar para vocês aqui que, na verdade, isso pode ser muito mais uma estratégia eleitoral do que propriamente algo que o Ciro vai fazer. Por que eu falo isso? Eu vou começar do início. Eu não acho que o Ciro Gomes vá concorrer a presidente em 2026. Por alguns fatores. Primeiro, ele já veio de duas eleições presidenciais no qual ele se desgastou muito, né? Bateu de frente ali tanto com o petismo quanto com o bolsonarismo. Isso traz uma série de impactos negativos na imagem eleitoral do Ciro Gomes, que ainda a nível nacional é muito rejeitada de acordo com as pesquisas. Segundo ponto, tudo que tem lançado ele de volta à política nos últimos meses, vamos lembrar, depois de 2022 ele ficou ausente, ficou ali só gravando os conteúdos, escrevendo newsletter, ele saiu da política. O que lançou ele novamente na política, de ser um cara articulador e tudo mais, foi o projeto Ciro Gomes, governador do estado do Ceará. Não foi Ciro Gomes, presidente da República. Então todas as movimentações que ele fez, desde então, foram voltadas pro Ceará.
Mas é aquilo. Quando você se lança candidato a um cargo eletivo, né, surgem brechas, surgem algumas análises. O cenário político nunca está parado, ele está sempre se movimentando. Então é claro que o Ciro Gomes, pela projeção que ele tem, pela fama que ele tem no Brasil, de já ter concorrido várias eleições, ele sempre é um nome que vai aparecer em alguma pesquisa ou outra, é um nome que vai ser especulado para a presidência da República. Isso é algo mais do que normal. Tá? E aquilo, fora de ano eleitoral mesmo, o Ciro oscila ali entre 10 e 13, 14%, porque é um público já consolidado que ele tem. Ele vem de muitas eleições, ele é um nome a nível nacional muito grande, então inevitavelmente ele vai ter ali uma certa parcela da população que optaria por votar nele em alguma eleição. A questão é que no cenário nacional hoje não existe um espaço para a terceira via. Até tem gente começando a falar que essa eleição de 2026, com o enfraquecimento do Lula, com a prisão do Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro ali que está crescendo, mas que também não é muito certo, tem um espaço para a terceira via. Eu não sou muito adepto dessa ideia. Até porque, vamos supor que colocam o Ciro Gomes de novo nas pesquisas presidenciais aí. Vai acontecer aquilo que já aconteceu nos últimos anos, nas últimas eleições que o Ciro participou. Antes da eleição, ele começa ali com 10%, chega a 13%, 14% no máximo. Quando começa de fato as eleições, quando a máquina pública dos partidos mais fortes entra em vigor, aí o Ciro sai completamente prejudicado, começa a cair nas pesquisas e acontece o que aconteceu na última eleição, no qual ele saiu ali um ano antes de 2022 de 10% para 3% no ano da eleição, né? Porque é difícil você bancar uma candidatura presidencial contra a máquina petista, né, que tem a máquina não só do governo, mas a máquina das redes sociais, contra também o bolsonarismo, né, que a gente sabe da força que tem, principalmente nos meios digitais. Então, assim, eu não acho que seja uma boa. Ainda não vejo espaço, apesar de achar que, de fato, em 2026 é um cenário muito mais propício para uma terceira via do que foi em 2022. Mas eu ainda acho que isso é uma ideia que é muito fraca do ponto de vista de realmente ser viável uma terceira via. Não vejo esse espaço. Assim como também não vejo o Ciro com essa pretensão. O Ciro ainda reluta em falar de candidatura a governo do Estado. Quem dirá a presidência da República? Né? Depois de tudo que ele passou, eu já falei aqui em outros vídeos, ele foi traído pelo próprio partido, ele foi traído pela própria família, com os irmãos apoiando o Lula e também apoiando outros candidatos que não o do Ciro lá no Ceará. Então, assim, o Ciro está colhendo os cacos de vidro que foram quebrados da última eleição, fazendo as novas articulações que ele precisa fazer, mudando algumas posturas que ele tinha que ter mudado antes, para pensar numa candidatura a governo estadual. Isso já está indicado. Ainda não vejo espaço para uma candidatura de terceira via ali a nível nacional, apesar de achar que tem mais espaço do que existiu em 2022. Agora, a gente não pode ignorar que isso faz parte de uma estratégia maior. Ano de eleição, meu amigo, qualquer gesto, qualquer movimentação é um jogo muito bem calculado. Por que eu falo isso? Esse post do Aécio Neves, essa notícia que a Daniela Lima soltou, não são por acaso. O que está acontecendo agora, nesse momento, em política nacional e na política estadual do Ceará? O Ciro lidera nas pesquisas, ele está com 47% das intenções de voto, se não me engano, enfim, está muito à frente do segundo colocado, que é o atual governador Eumano de Freitas, do PT. Esse crescimento tem incomodado o PT do Ceará, que inclusive cogita retirar o Eumano de Freitas da disputa para colocar o Camilo Santana, que já foi governador e hoje é ministro da Educação do governo Lula, porque o Camilo é o nome mais popular no Ceará, é o nome mais competitivo nas pesquisas, e tudo indica que se o Camilo entrasse na disputa, de acordo com as pesquisas, seria um pouco mais equilibrado ali, não teria um Ciro Gomes praticamente ganhando no primeiro turno, né? Então é uma análise que o PT vai ter que fazer, e de fato eles já estão fazendo, né? Agora, a grande questão é que, se isso acontecer, essa substituição, isso é uma substituição que pesa muito dentro do partido do PT. O PT vai sair um tanto quanto rachado disso. Porque existe um projeto hoje, que é o projeto Eumano de Freitas, tentando se reeleger, e do nada chega um cara e fala, não, sai daí, que senão a gente vai perder aqui o nosso estado. Isso pode fazer sentido do ponto de vista do cálculo eleitoral, cálculo político, mas internamente isso vai abalar o partido, vai deixar algumas rusgas, algumas questões ali que podem atrapalhar. Tendo em vista que há a especulação do Camilo Santana assumir a disputa no lugar do atual governador Eumano de Freitas, isso incomoda os interesses do Ciro, porque seria algo mais competitivo, né? Então, olha o que o Ciro pode estar fazendo. A gente sabe que o Ciro, ele também tem um nome nacional, como eu já falei. Portanto, ele sempre pode ser uma alternativa. E o Ciro, ele tem aqueles 12, 13, 14% de voto ali fixos. E a existência de um primeiro turno, no qual o Ciro possa vir a ter até 14% dos votos, são votos que saem do Lula para ir para o Ciro. O Ciro, a gente sabe que é um cara, muita gente pode discordar, mas eu até gosto de falar mais desse jeito. Ele vem da esquerda.
Ele sempre foi filiado a partido de esquerda. As críticas que ele fazia ao PT não eram críticas de alguém de direita que queria que o PT se liberalizasse mais. Eram críticas de alguém que estava mais à esquerda economicamente e politicamente do que o PT. Então, assim, todo mundo sabe que ele tem essa perspectiva crítica ao PT, que era uma crítica mais à esquerda. E ele consolidou, ao longo dessas últimas eleições nacionais que ele participou, um público de esquerda. Não à toa, ele estava no PDT, partido de Brizola, partido de Vargas, da herança de Vargas, de Jango. Então, é um partido mais visto como de esquerda, com aquela raiz trabalhista. Então, ele consolidou, inevitavelmente, um público mais à esquerda nesses últimos anos. Logo, uma candidatura nacional de Ciro Gomes num partido como o PSDB, que hoje é muito mais de centro do que de direita, vai, de certa forma, roubar um pouco os votos do Lula em uma eleição no qual, ao que tudo indica, o Flávio pode ganhar. Então, olha aqui a importância do fator Ciro Gomes nas eleições de 2026. Quando acontece, então, de se especular uma possibilidade do Ciro desistir do Ceará para poder lançar uma candidatura nacional, é algo que ataca diretamente o Lula. O Lula seria ameaçado. Então, aqui nessa posição, o atual presidente da República, o Lula, ele vai ter que pensar, olha, se eu incomodar o Ciro lá e colocar o Camilo Santana, o Ciro pode desistir e pode vir a presidente da República, que iria tirar voto de mim e ia favorecer outro candidato que poderia me vencer. É melhor eu deixar o Eumano lá, deixar o Camilo quietinho aqui comigo, porque aí o Ciro vai concorrer, pode ganhar e eu não vou ter risco nenhum do ponto de vista nacional. E aqui é uma escolha. Ou o Lula vai se queimar, ou ele vai queimar o Ceará. É óbvio que ele vai preferir queimar o projeto político do PT no Ceará do que queimar o projeto político dele. O Ciro, quando vai para a eleição, por mais que ele tenha pontuado pouco nas últimas eleições, ele vai para atrapalhar. Ele vai para desgastar a imagem do Lula, porque ele é um cara antipetista. Desde, muito tempo, dá uns 10 anos para cá, ele é um cara antipetista. Isso piorou muito, aumentou muito a intensidade nos últimos anos, mas já teve aquele caso deles serem próximos, né? Então, o Ciro é um cara que conhece o Lula, sabe os podres do Lula, assim como também sabe os podres do Camilo Santana. Então, do ponto de vista do PT a nível nacional, a nível de Lula, é uma estratégia que pode funcionar. De você falar, ó, eu sou o Ciro Gomes, eu posso concorrer tanto ao governo do Estado, no qual eu iria atrapalhar o Eumano, como a presidente da República, no qual eu iria atrapalhar o Lula. Lula, você que manda no partido, quem que você escolhe? Você quer se queimar, se desgastar comigo, ou você quer desgastar o Eumano? Que nem próximo você é, porque é um indicado do Camilo Santana. É uma escolha que o Lula vai ter que fazer. Então, assim, nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês o quanto que a política em ano eleitoral é algo complexo. São gestos. Muita gente olhou a notícia do Ciro ali pensando assim, nossa, mano, será que vai ter mais uma candidatura do Ciro para presidente, não sei o quê? Gente, isso é estratégia. Tá tudo em aberto. Agora, conhecendo o que aconteceu com o Ciro, conhecendo a imagem do Ciro, vendo tudo que aconteceu nos últimos anos e vendo as próprias articulações dele lá no estado do Ceará, eu cravo pra vocês, não tem a menor condição dele se lançar presidente da República. Tá tudo montado pra ele assumir o governo do Ceará. E se ele sai dessa disputa do governo do Ceará, ele pode indicar qualquer nome. Automaticamente, quem ele indicar já vai ficar mais enfraquecido do que o PT lá. O PT no Ceará, gente, é muito forte, muito forte. A única pessoa capaz de desbancar o PT lá é o próprio Ciro. Se o Ciro sai da disputa, por mais que ele indique alguém, ninguém vai ter tanta força como ele para combater o PT. Então o que está fazendo o Ciro ter essa aura toda nesse exato momento é o espaço que ele encontrou na hora certa, que é um espaço de candidatura estadual no Ceará, depois de um desgaste muito grande do PT nesse estado. Se ele sai dali e indica alguém, o Eumano certamente vai ganhar, porque o Eumano ainda é um nome competitivo nas pesquisas. Só não é mais do que o Ciro Gomes. Mas se o Ciro sai e indica alguém, não tem ninguém ali com a mesma força que ele. Então ele perde toda a força política que ele tem para ir de novo para uma pesquisa, para ir de novo para mais uma disputa eleitoral presidencial sem força nenhuma, se desgastando com as duas máquinas mais poderosas do país. Não tem a menor condição. Mas é um cálculo político, vale a pena fazer para poder testar a reação do seu adversário, que no caso é o PT, o adversário do Ciro Gomes, seja a nível estadual, seja a nível federal, em 2026 é o PT. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, peço que se inscrevam aqui no canal, comentem, compartilhem o vídeo, comentem por aqui, e é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!